Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos comentar em 30 minutos um vídeo bem curtinho, a parte segunda do capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Essa parte segunda, Kardec começa falando da volta do espírito à vida corporal. É um capítulo muito interessante, recomendo que todos leiam, porque Kardec pergunta aos espíritos todos esses aspectos da relação entre a vida corporal e a vida do espírito, e compreendendo como é que isso vai funcionar, essa dinâmica. Então, muitas emoções, muitos sentimentos que pela nossa vida, né, pela nossa existência corporal, vamos sentindo, nós encontramos explicação aqui nesse capítulo. Por isso que aquelas coisas que a gente sente e não entende bem, está meio confuso, muitas vezes reflexões aqui seguras vão nos ajudar a compreender essas nossas emoções, esses nossos sentimentos. Então vamos comentar o item que fala da infância, que são as questões 379 a 385. A infância, ela tem aspectos muito relevantes para a encarnação de qualquer um de nós. Porque é na infância que a gente encarna, tem o véu do esquecimento, então aquele bebezinho lindo, fofinho, bonitinho, ele está ali para várias situações, mas a principal delas é a evolução, claro, do seu próprio espírito, mas tem também uma interação com essa família que o recebe, que nada é por acaso. E é um período que a gente precisa compreender. E Kardec vai perguntar aos espíritos, os espíritos trazem para nós essa visão da finalidade da criança para muito além dessas questões bonitinhas, de arrumar o bebê isso, o bebê aquilo, ou aquele bebê que chora, aquele bebê irritado, ou aquela criança que possui essa ou aquela característica na infância e quando chega a fase da juventude e adultez muda completamente. São explicações que a gente vai começar a perceber e a entender nesses itens da infância. Então, começando pelo começo, Kardec, já na primeira questão, pergunta assim: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Então, tem diferença? Será que o espírito ele está ali no corpo da criança, é uma criança e depois vira um adulto junto com o corpo? Os espíritos dizem o seguinte: pode ser até mais se mais progrediu. Então, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais adulto do que se esse espírito mais progrediu. Aí os espíritos explicam por que isso. Então, um corpo de criança é animado por um espírito de um adulto, sempre. E os espíritos explicam por quê. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Trabalha, né, essa criança em conformidade com o instrumento de que se dispõe. Então, essa criança é um espírito de adulto, claro. Mas por que ela age daquela forma, né? Por que a gente não enxerga ali naquela criança uma miniatura de um adulto, né? Com palavras, com propostas, com indagações compatíveis com um adulto? Porque o instrumento de que ela dispõe, aquele corpo físico, ainda não está preparado, ainda não consegue expressar aquelas manifestações de adulto. Aí nós vamos pensar, nossa, é um cárcere então ser criança? Não, porque isso acontece naturalmente. Ele vai explicar lá na frente, numa outra questão, que ao encarnarmos, sofremos naturalmente uma perturbação por essa encarnação. E é nessa fase de adaptação, chamada infância, que vamos diluir essa perturbação. Então, de qualquer maneira, estaríamos, pelo processo da reencarnação, comprometidos na nossa lucidez ao encarnarmos. Aliado a isso, o corpo físico, ele vai estar também num período de amadurecimento.
Na pergunta 380, quando Kardec pergunta aos espíritos que, tirando essa imperfeição dos órgãos que opõe à livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou pensa como um adulto? Então, tudo bem, ela não consegue se manifestar como adulto, porque ela tem as limitações do amadurecimento do corpo físico, mas aquele espírito, aquele neto, aquele filho, aquela criancinha que a gente encontra no parque, que a gente conhece, acha muito fofa, muito bacana, ela pensa como adulto ou pensa como criança? Os espíritos vão responder que pensam, desde que se trate como de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidas, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Então vai pensar como criança. E ele coloca aqui uma comprovação disso, que são os sonhos. As crianças sonham sonhos pueris, sonhos de criança. Assistiram um filme infantil, então ela vai sonhar, é aquele ideário que vai habitar aqueles sonhos da criança. Isso comprova que a criança ela vai se adaptando à encarnação e vai ganhando maturidade ou vai despertando a maturidade já existente conforme a evolução e o amadurecimento do corpo físico, né? E a questão aqui, tem uma frase nessa pergunta 380 que os espíritos dizem assim: a idade não lhe amadurece a razão. Então, por que que a razão desse espírito, que é um espírito de adulto que anima a criança, ele está ali restrita àquelas questões da infância? Porque a idade, o corpo físico, não lhe amadurece a razão. Aí nós vamos pensar assim, ué, mas a razão depende do amadurecimento do corpo físico? Sim, depende. O corpo físico é importante para o amadurecimento. Se estamos encarnados, existe uma interação célula a célula, isso lá, quem vai estudar o perispírito vai estar lá descrito direitinho. Existe uma interação célula a célula entre o perispírito, que é o envoltório do espírito, com o corpo. Então, o amadurecimento do corpo, ele vai impactar, sim, né, nessa relação e vice-versa. Quem é que faz amadurecer? É um conjunto. Me parece que a gente não tem elementos, não tem certezas, ou pelo menos não tem, para afirmar quem que amadurece quem. Me parece que é um processo, né, harmonioso, perfeito, simbiótico, como existe na natureza, em todos os campos. Toda a criação de Deus é harmônica e perfeita, né? Então, isso vai acontecendo gradativamente. Essas células, né, as células dos neurônios, enfim, todo o corpo ele vai amadurecendo e essa inter-relação perispírito-corpo vai acontecendo de forma a propiciar o espírito que se manifeste em sua plenitude. E aí a gente vai encontrar crianças maravilhosas, dóceis, carinhosas, meigas, fofas, sorridentes, que se tornam jovens carrancudos, adultos pessimistas, tristes. Mas por que aconteceu? Era tão fofinho quando era criança, tão bonitinho, mas aquele conteúdo que aflorou lá na fase adulta era um conteúdo já existente. E a fase da infância talvez não tenha sido tão bem trabalhada que permitiu que esse conteúdo não viesse junto com outros conteúdos do amor, do afeto, do ensinamento, que é tão importante darmos às crianças e recebermos, né? Enquanto nós fomos lá atrás crianças, na nossa fase adulta. Compreender essa interação corpo, perispírito, espírito é fundamental para a gente para nós nos curarmos das nossas mazelas de infância, porque todos nós temos. Somos pais imperfeitos, criando filhos imperfeitos e fomos criados por pais imperfeitos. Então, tivemos pontos muito positivos na nossa infância, que nos ajudou a incentivar, a despertar a latência dos nossos bons sentimentos, mas certamente tivemos pontos negativos
que acirraram os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças, acentuaram esses aspectos sombrios da nossa alma. Questões culturais que nos levaram a concluir que precisamos não falar isso ou não pensar aquilo, ou que determinada situação é certa ou determinada situação é errada, sem questionar. E lá na frente, na idade adulta, isso tudo vai virar uma confusão, né, de comportamento, um conflito de comportamento em oposição ao que nós temos que proceder enquanto pessoas, enquanto seres cristãos, a caminho da luz na nossa evolução. Então, esse conflito entre eu tenho que ser assim, mas eu ainda não sou assim, isso também tem origem, né, o agravamento desse conflito, porque esse conflito sempre vai haver, porque a gente evolui sempre, né? Mas essas limitações, esses medos, essas inseguranças, isso vai acontecer também por fatores lá da infância, em que quando viemos, né, aprendemos alguns pontos de uma maneira equivocada. Se nós hoje, adultos, sabemos que essa interação ela está presente, esteve presente a todo tempo, fica muito mais fácil nós resgatarmos, ajustarmos o nosso comportamento, vencermos os nossos medos, os nossos traumas, buscarmos um comportamento em unidade com o nosso coração, com os preceitos das leis de Deus que habitam em nós, né? Porque sabemos que possuímos isso e que essa interação mente, corpo, espírito continua ativa, então podemos sim mudar e ressignificar muita coisa na nossa vida. Esse estudo do período da infância nos diz claramente isso. Então, se ainda não temos essa razão que gostaríamos de ter, se ainda somos levados por emoções irracionais, podemos sim trabalhar isso, amadurecendo isso, e vamos inclusive ter muito mais saúde, porque estaremos nessa relação simbiótica promovendo a saúde através da nossa mente, do nosso amadurecimento. Então, é sim um fator importante e uma lição, uma realidade que os espíritos trazem para a gente. Os espíritos dizem também, isso está lá na frente, né, na 381, onde a pergunta é: por morte da criança readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Então morre a criança, esse espírito automaticamente virou um adulto e tal, certamente, que ele já tinha essa propriedade? Os espíritos respondem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, sim, vamos recuperar a lucidez, aqueles espíritos, né? Aquelas encarnações que foram abreviadas, supostamente abreviadas, né? A criança faleceu, ela vai recuperar sim a sua lucidez, mas na medida em que ela se desvencilhar do corpo físico, assim como nós, da mesma forma, adultos, idosos, vamos nos desvencilhar, vamos recuperar a nossa lucidez mais rapidamente, tanto quanto estivermos desvinculados das situações da materialidade, do nosso corpo físico, estivermos mais desapegados. Por isso é tão importante nós sabermos da transitoriedade da nossa vida de encarnados, do nosso corpo físico, mas ao mesmo tempo entender que esse corpo físico, como dizia Francisco de Assis, né, é o jumentinho que nos abriga. E devemos ter amor, cuidado, carinho, zelar pela nossa saúde, zelar pelos bons pensamentos, a higiene mental, a higiene do corpo. Todos esses são os aspectos que contribuem para a nossa evolução. Desprezar qualquer um deles, com toda certeza, é prejudicar essa marcha. Então, tão necessário quanto termos uma higiene corporal, fazermos exercícios físicos conforme a nossa possibilidade regularmente,
estarmos atentos a esses aspectos que colaboram com o nosso corpo físico, tão importante quanto é estarmos percebendo, entendendo que os nossos pensamentos vão também influenciar nesse corpo físico, porque essa interação, como eu disse antes, é célula a célula, né? Depois os espíritos falam, eu gostaria de chegar a essa frase que eu achei assim muito legal, que ele diz assim: a perturbação que o ato da encarnação produz no indivíduo não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento do corpo. Então, aqui os espíritos dão a primeira função da infância na vida de nós encarnados, que é a dissipação, a diluição da perturbação que o ato de encarnação produz no indivíduo. Então, encarnar nos traz perturbação. Precisamos da infância para quê? Para diluir isso. É como se estivéssemos gradativamente nos adaptando à forma, à fala, à forma de pensar com esse envoltório físico, né? De novo, é um laboratório. Estamos aqui com esse novo invólucro complexo, energético, que necessita, pesado, diferente, e ele necessita desse tempo, né? O espírito necessita desse tempo para diluir essa perturbação que esse novo aprendizado vai causar. E eles vão dizer lá na última pergunta 385, que da mesma forma, quando desencarnamos, precisamos de um tempo de adaptação, porque vamos estar liberados desse corpo físico, então a nossa forma de comunicação, a nossa fala, tudo isso a gente vai também passar por um período de perturbação, né? Não sei se maior, não sei se menor, aqui ele não diz, né? Aí é uma questão de ler as obras de André Luiz e vamos entendendo, encaixando isso, já sabendo que cada caso é um caso, né? Mas é necessário entender que a fase da infância é também uma fase adaptativa do espírito à sua nova reencarnação. Então, olhem a importância do cuidado que nós devemos ter com crianças, né? Nossos filhos, nossos netos, nossos conhecidos, e entender também que se não tivermos lá atrás o cuidado que intuitivamente deveríamos ter, ou que nossos pais deveriam ter de novo, compreender e perdoar e agora superar, né? Porque os traumas, as marcas da infância, como diz Joana de Ângeles em muitas de suas obras, elas são relevantes, nós carregamos isso muitas vezes até os últimos dias da nossa vida, né? Uma criança que sofre abusos morais, para não dizer os sexuais e todas as formas de abuso nesse período, ela vai carregar marcas para o resto da vida. Mas ela está fadada, ela está condenada, ela vai ter que carregar isso o tempo inteiro? Não. Esse espírito certamente tem dentro de si meios, oportunidades de ressignificar, de fazer diferente, de superar esses traumas e essas marcas e essas cicatrizes, transformando isso tudo em força para a sua própria evolução. Porque a gente também não passa nada do que não seja necessário passar, né? De novo, fazendo aquela analogia com a harmonia da natureza, que tudo é harmônico, nós somos natureza também. É que não entendemos muitas vezes tantas dores, tantas crueldades, tantas dificuldades, mas até aí existe também a providência divina que vai nos socorrer e vai nos ajudar a superar esse momento sombrio e transitório da nossa vida. Basta que nós ativemos em nós esse Deus, essa força, essa vontade de buscarmos essa compreensão, né? Sairmos da posição de vítima. E aí, claro que a gente, nessa interação mente-corpo, perispírito, vamos dinamizar essa força do melhor, do maior, do superior e da fé. É uma escolha nossa.
Então, prosseguindo, eu agora vou para a pergunta 383, que diz o seguinte: qual para a criança, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Aqui ele já vai começando a falar da utilidade. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento. Então, imagine uma criança com dificuldades, ou melhor, um espírito com dificuldades, com um acentuado, uma acentuada posição de inflexibilidade, ou de ódio, ou de rancor, em relação a si mesmo ou em relação àqueles familiares que o rodeiam, não por acaso, né? Como é que isso vai ser diluído? Como é que essas impressões de vingança, ódio, desconforto, animosidade vão ser diluídas? Justamente pelo amor que esses pais e esses familiares vão dedicar àquele bebê tão lindo, tão fofinho, tão frágil e necessitando do nosso amor e do nosso cuidado para a sobrevivência. Isso tudo vai criando entre nós um elo, um laço diferente. Então, são essas impressões que são capazes de auxiliar o adiantamento. Porque quando esse espírito estiver na fase da juventude e da adultez, é muito provável que essas impressões de animosidade trazidas da outra vida floresçam dentro deles, mas virão numa carga menor. Será mais fácil, porque ele já vai contrapor o amor que ele recebeu, ele já vai ter dentro de si outras emoções e outras impressões a respeito daquele mesmo grupo familiar. Então, de fato, esse estado, né, de perturbação que os espíritos falam, de adaptação, e ele tendo ao seu lado como auxiliadores dessa nova adaptação pessoas que lá atrás se equivocaram, não foram felizes na relação, né? E é claro que ele também se equivocou. Tudo ficará mais fácil, porque ele vai perceber laços de amor, ele vai olhar o lado claro e vai também mostrar o seu lado claro. Então, embora muitas vezes hajam conflitos internos, né, de poxa, eu não gosto tanto de fulano, mas fulano foi tão bom para mim, eu reconheço que foi bom para mim, a gente vai compreendendo e vai diluindo esses sentimentos. Isso é a força do amor, né? O amor chega, ele prepondera, mas é de imediato? Não, é com o tempo. Ainda vamos nos sentir por vezes magoados, tristes, quando alguma situação nos rememorar, até de forma inconsciente, aquele passado de débitos que a gente está tentando superar nessa nova encarnação? Sim, sentiremos, teremos sensações e sentimentos em oposição, muitas vezes em relação à mesma pessoa, uma mãe, um pai, mas está aí a explicação. Estamos agora num outro caminho. Não esquecemos, não apagamos essas impressões da nossa alma a respeito do caminho anterior equivocado que também escolhemos, junto com esse familiar. Mas agora a gente já compreende que estamos agora na fase da redenção. Se permitir se perdoar e perdoar o outro é o melhor caminho para deixar que esse amor flua, que essa corrente de amor passe por essas relações, dinamizando para a evolução não só nossa, como do outro também, né? Somos seres interexistenciais, que isso possa florir, né? Esses nossos bons sentimentos possam ocorrer nesse momento conflituoso. Então, ao invés de ficarmos fixados lá atrás, vamos olhar para frente, né? É para isso que a infância existe. E outra finalidade da infância, que nós já chegamos a comentar, é exatamente despertar em nós esses valores crísticos que nós temos, os nossos valores divinos, as leis da consciência que estão esculpidas em nós. Esse é o objetivo da encarnação. A infância é o veículo
para, se bem trabalhada, através de uma educação segura, equilibrada, esses valores possam aflorar de uma maneira mais tranquila. Ah, mas e se a pessoa não teve essa infância, se a sua infância foi muito dura, se tudo deu aparentemente errado, como fazer? Já temos hoje, enquanto adultos, um corpo amadurecido, onde, desde que busquemos as melhores fontes, as fontes do amor e do bem, vamos mudando essa realidade. Então, se a infância não foi bem estruturada, em termos de amor, de afeto, de incentivos ao bem, de dar àquela criança a segurança necessária para percorrer os caminhos da vida, sem as questões do materialismo ou com essas questões bastante atenuadas, né? Porque estamos encarnados, vamos ter esse componente, mas a gente precisa entender e colocar esse valor do materialismo, do consumismo, né? As questões egóicas lá naquele lugar de cuidado, de atenção, sabendo que isso nem de longe é o que importa para a vida, para a existência. Então, encarnarmos e passarmos isso para os nossos talvez seja o maior ponto de dificuldade que tenhamos. Estejamos em qualquer patamar social, né? Aqueles que sofrem as limitações extremas e não deveriam sofrer, né? As desigualdades sociais, isso é obra do homem, não é obra de Deus. Eles devem também pensar sobre sua relação com o materialismo, já que começam pela necessidade a buscar e ir além até, né, nessas questões. Aqueles que têm demais o medo de perder o poder e tudo mais também exacerbam. Então, essa é a nossa questão, é a nossa relação com o material, porque daqui a pouco a gente vai ser convidado a deixar isso tudo para lá, né? E seguirmos na nossa existência, na nossa trajetória. E esses períodos entre infância e renascimento, eles deverão ser pensados e vistos à luz sempre de uma linha que não se interrompe, que é a linha da existência. Quando nós vamos ver esses períodos da infância, conforme Kardec nos traz, nós vamos perceber que nada mais é do que uma fase da existência que devemos aproveitar. Mas se não pudermos, se a nossa infância trouxe marcas, o que nós vamos fazer agora? Nós temos o nosso corpo físico amadurecido. A razão já pode predominar e vamos superar esses momentos. E cuidar para que para as futuras crianças que estiverem sob nossa responsabilidade, seja lá de que forma for, né, com o nome que a gente quiser dar, que elas possam sentir em nós, reverberar por elas o mais profundo respeito e amor, cuidando delas como quem cuida de um espírito reencarnante que vai crescer e vai se manifestar na sua plenitude e que aquele período de infância faz parte de uma existência muito maior, da qual não somos os donos, não comandamos, não seremos autoritários, déspotas, mas vamos respeitar esse olhar desse momento sublime da encarnação, onde sim, aquele espírito maduro, desenvolvido, adulto, está passando por um período de perturbação, mas sem sofrimento, porque ele está ali desenvolvendo esse amadurecimento gradativamente com o seu corpo. Então está havendo uma interação, essa perturbação, os espíritos inclusive chamam a atenção que isso não gera nesse espírito um sofrimento. O que gera sofrimento no espírito da criança é o desamor, é o desafeto, também a exacerbar valores materiais, que aquela criança lá na frente vai ter que ressignificar aquilo tudo e às vezes nem consegue uma reencarnação. Então são muitos aspectos da nossa alma que nesse período de infância nós temos a oportunidade de reolhar, de inserir outros aspectos do amor e do bem, e assim
lá na frente esse adulto vai conseguir vencer as suas tendências de uma maneira mais fácil, se tiver tido uma encarnação, uma infância melhor estruturada. Possamos compreender isso, que possamos estudar isso e, sobretudo, ao olharmos uma criancinha, não vermos uma coisinha bonitinha, fofinha, arrumadinha, um lacinho de fita, ou aquele menino todo bonitinho, falando. Não, que possamos ver e respeitar o espírito que ali habita e ajudar com a força do amor, do ouvido, da compreensão, da atenção, do respeito, do entendimento, do carinho. Aquele espírito que está empreendendo a sua nova jornada ali naquele começo, com muita prece para os seus mentores espirituais, porque os desafios são muito grandes. Que possamos enxergar ali uma interação mente-corpo, que possamos enxergar ali aquele momento que devemos conduzir com todo o amor, para que essas impressões se somem àquelas outras que aquele espírito já traz. E certamente estaremos contribuindo para a evolução desse espírito e também da nossa própria evolução. Porque, para finalizar, eu falo muito, acho que o nosso tempo já até passou um pouquinho de 30 minutos, porque, para finalizar, os espíritos dizem para nós que, ao desencarnarmos, vamos passar também, quando voltarmos para a parte espiritual, um período semelhante ao da infância. Vamos ter também alguma perturbação, vamos ter que reaprender a falar, a se expressar sem o corpo físico, e isso se assemelha a esse período de retorno ao corpo físico, à infância. Então, na verdade, esses ciclos vão ocorrendo conosco gradativamente, de forma a darmos oportunidade, é a oportunidade de Deus de ressignificarmos valores equivocados, tanto aqui quanto na espiritualidade, de uma maneira mais suave. Então vamos aproveitar e agradecer muito a Deus essa oportunidade de entendimento, de olharmos a vida de um patamar diferente, que nos ajuda a compreender os nossos sentimentos e nos estimula, de qualquer forma que estivermos, em qualquer patamar que estivermos, a sermos nós, em essência, a nos perdoarmos, a vivermos essa vida que Deus nos deu com gratidão e muita alegria. Um beijo para vocês, muito obrigada pela atenção.